Olá, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? O meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui para dividir com os irmãos aquilo que eu entendi do texto chamado A Serviço do Reino. Esse texto está no Manancial, e o Manancial é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então, é importante que os irmãos saibam que eu não escrevi o texto, só vou dizer aquilo que eu entendi, ok? Então, vamos iniciar orando? Pai, te agradecemos pela oportunidade, cremos firmemente que Tu estarás conosco e nos direcionarás e farás mudanças no nosso comportamento e nosso ser. Perdoa os nossos pecados, Senhor, que possamos realmente estar atentos à Tua voz. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, a leitura de hoje bíblica está em Atos 12, versículos 1 a 18, e fala sobre como Pedro é solto da prisão. Como acontece esse milagre. E fala assim: nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro, durante a festa dos pães sem fermentos. Tendo prendido, lançou-o no cárcere, entregando-os para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo ao julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior, ao dia em que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados presos com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então, as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se e calça as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a capa e siga-me. E saindo, Pedro seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda, e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e, de repente, o anjo deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Marta, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente havia se reunido e estava orando. Pedro bateu à porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, nossa, tomada de alegria, ela correu de volta, sem abrir a porta, e exclamou: Pedro está à porta. Eles, porém, lhe disseram: você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe: deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Mas ele, fazendo-lhe sinais para que se calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse: contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. De manhã, não foi pequeno o alvoroço entre os soldados quanto o que tinha acontecido a Pedro. Fazendo uma busca completa e não o encontrando, Herodes fez uma investigação entre os guardas e ordenou que fossem executados. Bom, irmãos, o nosso texto foi escrito por Prisca Lessa e chama-se A Serviço do Reino. O versículo escolhido foi o 11, que diz assim: agora eu sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e tudo que o povo judeu esperava. Com a expansão do evangelho, os discípulos passaram a ser perseguidos e mortos. As pessoas que não amavam
a Jesus, que não acreditavam no caminho, começaram a perseguir os cristãos. Mas Deus estava com ele em todo o tempo. E ou estava livrando, ou às vezes estava permitindo que aquele martírio acontecesse. Tiago, ele foi martirizado à espada pelo rei Herodes e foi até morto, né? E em contrapartida, Pedro, que estava preso e prestes a morrer, também, por um milagre divino, foi liberto da prisão e da condenação naquele momento. Então a pergunta que fica é: mas por que Deus livrou o apóstolo Pedro e não livrou o apóstolo Tiago? Porque assim, Tiago foi martirizado até morrer. Por que essa escolha? Será que Deus tem predileção por alguém? Então, por que por vezes Deus parece agir com benevolência, com bondade, generosidade para com alguns dos seus filhos, enquanto outros estão sofrendo? Essa é uma pergunta que muitas vezes a gente se faz, né? Nesses tempos de pandemia, né? Algumas pessoas perderam pessoas queridas, outras estão doentes, outras estão sem emprego, outras passam fome. E outras não, outras estão bem. Então, por que será que Deus faz isso por uns e não faz por outros? E a resposta é simples. É que Deus tem um propósito pré-estabelecido para cada um dos seus filhos. E não cabe a nós questionarmos, entendeu? A gente não está aqui para questionar as ações de Deus. Ele não nos compara, mas age de acordo com o propósito para o qual chamou cada um de nós. Nós somos seres individuais para o Senhor. Ele não trata todos iguais. Ele não compara, mas age de acordo com o propósito. Entendeu? Então, no caso, Tiago certamente foi morto e foi embora porque ele completou a sua carreira naquele momento, enquanto Pedro ainda tinha uma longa carreira a percorrer. E assim, os dois glorificaram a Deus na vida e na morte, que esse é o dever de todo cristão. Porque como a gente sempre diz, né, sempre lembra aquele louvor, se Deus fizer, ele é Deus, e se não fizer, é Deus também. Nós estamos aqui para louvar a Deus em todo instante, não para questionar as ações do Pai. Então, as nossas vidas, elas não seguem o mesmo enredo, porque nem as digitais Deus fez igual. Cada um de nós é diferente do outro. E como já dissemos aqui, todas as misericórdias, todas as coisas pertencem ao Senhor e Ele dá a quem Ele quiser. Então, para uns, Deus trará o livramento imediato. Para outros, haverá uma longa e difícil jornada nessa terra. Mas seja qual for o caminho que Deus traçou, uma coisa é certa. Se você realmente já se decidiu, se você confessou Jesus Cristo como Salvador e Senhor da sua vida, independente do que Deus tenha traçado para a sua vida, o fim será glorioso em Cristo. Então, como os soldados alistados, nós estamos a serviço do Rei. Nós somos de Jesus, nós somos do batalhão de Jesus. Nós estamos aqui para segui-lo. Então, a gente não sabe qual é a nossa missão, mas a gente tem que estar pronto a cumprir por amor a Ele. Então, assim como um soldado dá a sua vida por amor à pátria, nós também devemos dar a vida por amor a Jesus. Então, não importa qual seja o que o Senhor traçou para cada vida, como Ele está tratando cada momento da nossa existência, não importa. O importante é que nós somos de Jesus e cremos que Ele está cuidando de nós, independente daquilo que estivermos passando. E eu quero contar para os irmãos uma história que talvez alguns de vocês conhecem, mas é uma história que eu gosto muito. Ela se chama O Bordado. Então, conta-se que certa vez havia uma mãe que estava bordando, sabe aquelas coisinhas redondas aqui, assim, que você vai fazendo o bordado? Então, a mãe estava segurando ali, bordando, bordando, bordando. E o menino pequeno, uns 5, 6 anos, ele veio e se sentou aos pés da mãe dele. E ela continuou bordando, bordando, bordando. E o menino olhava para cima do bordado e falava: nossa, mãe, que coisa estranha você está fazendo.
que é isso, esse emaranhado de linhas, uma preta, uma vermelha? Nossa, muito feio isso, que coisa horrorosa. E ela dizia, filho, vai brincar, depois eu mostro para você. E ele ia brincar, ficava lá com os coleguinhas, daqui a pouco ele voltava e se sentava novamente aos pés da mãe. E novamente ele olhava para aquele emaranhado de linhas, aquele desenho sem noção, confuso, e falava, mamãe, você está aplicando tanto tempo nesse bordado, que coisa feia isso aí, mãe do céu. E ela dizia, vá brincar, meu filho, depois eu mostro para você. E ele ia brincar e daqui a pouco ele voltava, olhava para cima, sentadinho aos pés da mãe e dizia, eu não entendo, isso não se parece com nada. Por que é que você está fazendo desse jeito? E aí a mãe falou, aguarde só um minutinho. E ela pegou o bordado e finalizou e falou pro filho, senta aqui no meu colo. E a hora que ele sentou no colo, ela mostrou o bordado para ele. E não é que ali naquele bordado estava uma casa, uma árvore, uma cerquinha, patinhos, um rio, o céu todo ponteado de azul. E o menino olhou e falou, nossa, que coisa mais linda! Aí a mãe dela falou, pois é, meu filho, o bordado é como Deus. A gente aqui da terra, às vezes está passando por tantas dificuldades, olha para cima e diz, Senhor, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Eu vejo linhas escuras, traçados sem sentido, coisas que não dão lugar nenhum. Eu não entendo, Pai, o que você está fazendo. Então, meu filho, guarda esta lição. Independente do que você passar, o que você viver, o que você sentir aqui na terra, saiba, lembre-se sempre disso, que o Senhor está bordando a sua vida. Então é isso, meus irmãos. Então, às vezes, realmente, a gente não entende o que está acontecendo, né? Não entende porque alguns são abastados, outros são pobres, porque uns têm saúde, outros não têm, porque uns casam, outros ficam solteiros, uns têm casa, outros não têm. A gente não entende esse emaranhado de linhas que o Senhor faz, porque Ele não está ali para nos explicar. Mas um dia nós teremos oportunidade de ver o bordado pronto. Amém? Bom, meus irmãos, eu termino aqui dizendo as palavras finais do manancial, que são estas aqui. Todo cristão é um combatente em uma frente de batalha a serviço do reino. Então, que nós possamos estar sempre atentos, sempre nos lembrando que estamos aqui não para questionar as coisas de Deus, mas para trabalhar em prol daquilo que o Senhor nos determinou, para cumprir as tarefas que o Senhor colocar em nossas mãos. Então, que nós possamos reclamar menos e trabalhar mais. Amém? Bom, eu me despeço aqui com um abraço fraternal, com um abraço de ursa e com a palavra de ordem que é saudades.